Prezados irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos comentar e discutir a respeito de um tema bastante importante, que são as comemorações, com foco principal no Carnaval. Carnaval é esta grande festa, esta festa que no Brasil toma ares majestosos, mobiliza uma boa parte da população, e também pensar nas consequências que o carnaval ele pode ter, os aspectos positivos, os aspectos negativos e as reflexões a respeito dessa grande festa. Então, vamos pedir ao nosso Pai Maior que nesse momento possa trazer paz, saúde, harmonia a todos aqueles que estão neste momento assistindo esta apresentação, para que também possam ser atingidos todos aqueles que eventualmente ainda não têm a sua fé definida. Que todas as religiões possam, a partir também das vibrações geradas no plano espiritual, absorver as cargas positivas e tornarem-se matrizes, tornarem-se instrumentos da vontade do nosso Pai Maior, que está sempre zelando pela paz e organização da humanidade. Assim sendo, vamos abrir estas ideias e essa discussão. Muito bem, irmãos. O Carnaval, como uma festa, ele na verdade ele é um motivo, ele traz no seu âmago um elemento muito importante, que é a questão da comemoração. A comemoração é algo que ela se apresenta como um elemento de extravagância a partir de um momento de relaxamento. O dia não poderia ser mais significativo, né? Terça-feira de Carnaval. Entretanto, se nós pensarmos, se nós refletirmos em torno disso, o Carnaval representa, né, é uma expressão máxima de um outro tipo de situação bastante comum, que é o relaxamento do ser humano. Durante todo o dia, o ser humano trabalha, labuta, né, em busca de novos objetivos, tanto do ponto de vista físico direto, na lavoura, na indústria, em serviços administrativos, em serviços intelectuais, em serviços financeiros, enfim. Existe uma gama muito variada de atividades humanas. E chega ao final do dia, é comum para o ser humano ele querer descansar, relaxar, aqui no sul tomar o seu chimarrãozinho, tá? e fazer aquela boa esticada na cadeira. Obviamente que essa é uma manifestação individual. Eventualmente, a repetição desse processo de trabalho-repouso, ele com o tempo, ele também exige pela própria função, organização do ser humano, que ele encontre outras pessoas com as quais vai compartilhar esse momento de alegria, de relaxamento, de felicidade. Não é incomum as pessoas se reunirem aos finais de semana para fazerem um churrasquinho, para se encontrarem, para comemorar datas específicas, enfim. Mas falando, com exceção das datas, é natural ao ser humano se encontrar para comemorar do ponto de vista coletivo, trocar experiências, trocar vivências, né? Querer desafogar com os amigos eventuais frustrações, pegar experiências, ser consolado, consolar. Então, o encontro é uma necessidade, o relaxamento é uma necessidade. Então,
as datas comemorativas, elas têm uma importância bastante grande, né, para essa vida de relação do ser humano. O ser humano, como um todo, é claro que ele vai, durante esses períodos de festa, passar por inúmeras situações. Muitas dessas situações, elas acabam gerando um desregramento. Então, historicamente, nós vamos acabar vendo que é necessário uma organização para isso. E aí a religião também passa a tomar conta de muitas das festividades. É óbvio a gente pensar isso, porque se as festas, se as reuniões de pessoas, elas acabam tendo um motivo específico, que não aquele motivo comum de simplesmente vamos chegar na nossa casa, fazer um churrasquinho ou tomar uma bebidinha, fora isso, tá? Grandes momentos ou momentos especiais são e foram utilizados pelas religiões, que entram aí como um organizador, como um moralizador e como um elemento de ligação com o divino. Então, a apropriação que as religiões fizeram e ainda fazem de muitas festas, no fundo, tem um caráter positivo. Nós temos que observar isso também por esse aspecto, né? A confraternização. Então, obviamente, né, o aproveitamento desses momentos por parte do ser humano não só congrega, mas dá um sentido à sua existência, às suas atividades. É claro que esse processo é um processo que pode ser cíclico. Tá? As festas, elas são realizadas anualmente. Elas se repetem, ou há períodos, né, de diferença de alguns anos. Mas elas são cíclicas porque elas visam sedimentar a origem, a causa, a motivação daquela determinada festa. Então aqui a gente está abordando esse tipo de festividade como motivo ou como elemento de reforço de qualidades. Mas no passado não foi assim. Tá? Obviamente, uma série de circunstâncias nos levaram a encarar as festividades com outro tipo de justificativa. Tá? Por exemplo, garantir a volta da fartura. Então, muitas vezes a primavera, e aqui as festividades procuravam garantir a volta, tá, de uma condição de ambiente saudável, de ambiente bom para o trabalho, como, por exemplo, acontecia nos países mais frios do hemisfério norte. Tá? Garantir que a primavera voltasse. Tá? Então as festas eram organizadas a fim de pedir, tá? Pedir para os deuses para que a primavera voltasse, o período de fertilidade novamente voltasse. Ou, eventualmente, também exorcizar espíritos ruins, porque era típico, né, de comunidades muito antigas acreditarem que o inverno, o frio, a escassez de alimento estaria associado à chegada de espíritos malignos, de espíritos ruins. E é claro que essas festas, né, as festividades, muitas vezes procuravam exorcizar, né, essas situações. Então não é incomum, né, nós encontrarmos festas que ainda hoje são muito marcantes para isso. Por exemplo, o Makar Sankranti, na Índia, né, que é uma festividade onde os indianos das religiões hinduístas vão até o Ganges se banhar para se proteger, né, das influências negativas e para exorcizar, pedir para que a primavera realmente se garanta, que ela realmente ressurja.
Né? E essas festas são tão marcantes que ainda hoje existem em países já de primeiro mundo, como por exemplo na Suíça, a chamada Ubersitz, que é uma festa comum lá nos Alpes suíços, onde os jovens e os homens eles assumem a função de, através de batuques, barulhos, sinos, né, durante um período prolongado que vai até o dia 30 de dezembro, procuram exorcizar espíritos malignos que comandam o inverno e bloqueariam a chegada da primavera. Então, existem também, né, motivos dos mais variados para que essas festas, né, elas se repitam a fim de dar um significado mais místico, né, à comemoração. Obviamente, né, a Quaresma é um período que foi incorporado ao calendário religioso ocidental de algumas religiões cristãs, tá? E que está relacionado, né, com festas antigas, festas pagãs antigas, e a expressão está ligada à questão de remover a carne. Carne levare, do italiano, ou seja, remover, afastar a carne. Ela vai indicar especificamente o início de um período chamado Quaresma. É uma adaptação do calendário cristão a festividades antigas, e essa adaptação se dá, né, num período de 40 dias, onde os indivíduos então fazem um jejum de carnes para que se preparem para o período da Páscoa, tá? O advento da Páscoa. Em países de clima frio, né, também seria importante que esse período existisse. Né? A Quaresma se inicia em fevereiro, com uma data variável, e ela seria importante para regular os estoques de carne lá no final do inverno. Né? Ou seja, que os indivíduos possam acumular mais alimentos, né, ou racionalizar os elementos mais nobres para um momento de festividade que marca, né, já a entrada da primavera, onde os alimentos vão começar a ser produzidos, onde os alimentos começarão, a ser produzidos. Então existiria uma restrição alimentar. Então, nada acontece por acaso, e muitas vezes as comemorações elas têm um sentido bastante positivo, né, se nós formos observar isso de uma maneira mais aprofundada. Tá? Então, aí a gente pode ver essas comemorações, né? A gente pode observar essas comemorações como o Makar Sankranti, né? Uma quantidade muito grande de pessoas vai até o Ganges e se desloca lá. É como se fosse uma espécie de carnaval mais religioso, né? Na Índia, né? E finalmente temos também o Ubersitz, que é essa festa tradicional. Vejam que muitas dessas características que hoje a gente tem no carnaval estão presentes nesse tipo de festividade, né? Como a gente pode ver aí, a presença, por exemplo, né, de instrumentos de percussão, o uso de fantasias e máscaras. Ou seja, mesmo sendo uma festa tradicionalmente voltada à expulsão, né, de espíritos malignos, né, ela já guarda características com aquilo que a gente chama hoje de carnaval. Né? O carnaval tem uma história bastante marcante para nós, né, e tem um significado também profundo, né, no Ocidente. A comemoração carnavalesca, né, em alguns países cristãos, e que está marcando então o início da Quaresma, é historicamente ligado a festividades da costa mediterrânea e do Oriente Próximo, onde a data de comemoração representava uma inversão de papéis sociais. Ou seja,
Tá? Indivíduos de altas classes se tornavam ou simulavam viver em classes baixas. E indivíduos de classes mais baixas invertiam esse papel para classes mais elevadas, tá? Procurando simular uma vida diferenciada. O uso de fantasias existe para isso. Então a gente vê muito no carnaval, né, a riqueza, a opulência, enfim, que visa fazer essa simulação. Né? Ela chega no auge da representação com o mestre-sala e porta-bandeiras, né? Que seriam então aqueles indivíduos que saem, né, das camadas mais populares e aí se travestem durante aquelas horas em pessoas, né, onde toda a visão está sendo onde a visão está sendo toda voltada para elas, né, onde existe toda uma preparação especial, uma simbologia da sua importância, da sua relevância para todo aquele bloco que está passando ou aquele grupo que está passando. Então é uma maneira, né, de valorização individual. Essa é uma característica que é muito mais antiga que essa representação. Vejam que, por exemplo, entre sumérios e babilônios, os prisioneiros, né, antes de ser sacrificados, eles trocavam de papéis com os reis. Os reis viviam na rua por 1 ou 2 dias e os prisioneiros acabavam vivendo no palácio, né, também por esse período antes de serem sacrificados. A inversão de valores. Né? É claro que isso foi modificando, né? Isso foi sendo modificado ao longo do tempo e aí a significação disso virou mais, né, começou a ter uma conotação mais crítica. Né? Vejam que na Idade Média, na Idade Média Europeia, quando o carnaval começa a surgir, ele já tem uma característica importante, que é a crítica social. Tá? Num tipo de organização política onde as pessoas viviam socialmente à margem, a maioria das pessoas, porque eram oprimidas pelo sistema feudal, né? Aquele momento de liberação era um momento importante, né? E servia como válvula de escape social. Já no Renascimento, em muitos locais, principalmente na Itália, onde o carnaval assume o auge das manifestações no Ocidente durante o período de Renascimento, as pessoas ricas se misturavam ao carnaval dos pobres usando roupas, máscaras, enfim, que a gente conhece hoje, né? Muitas delas a gente conhece hoje dessas representações, né? Tamanha foi essa importância. Já no Brasil, entretanto, essas comemorações começam como uma válvula de fuga das pessoas escravizadas ou dos mestiços e pessoas mais pobres. Então, durante essas festas, as pessoas se sujavam, faziam guerra de sujidades, enfim, né, e isso acabou ficando tão violento que em 1854 esse tipo de manifestação carnavalesca ela foi proibida. A violência estava chegando no limite e tinha que haver um regramento. Tá? Infelizmente, a gente vê que, do ponto de vista contemporâneo, o carnaval ele perde aquele caráter solene, pré-pascal ou mesmo crítico, de denúncia de problemas sociais e críticas ao poder. Ele vai sendo suplantado. E isso, obviamente, leva a uma série de adesões de personagens e comportamentos que, infelizmente, hoje a gente sabe que leva a um círculo vicioso. Tá? Esse círculo vicioso com algumas características fundamentais, como, por exemplo, o consumo de alucinógenos. A pessoa, para poder manifestar sua alegria ou para poder manifestar o seu pensamento ou os seus sentimentos, teria, para ter coragem, ele acaba consumindo álcool em excesso, drogas de inalação ou drogas de injeção. É óbvio que isso vai levar a estádios de euforia muito exacerbados.
E isso, é claro, vai levar a abusos. Depois desse período, vem a depressão. E a depressão tem uma série de consequências que pioram o desregramento e, além disso, aumentam novamente o consumo de alucinógenos para se deixar aquele estado de depressão. Então isso vira um círculo vicioso, tá? Que acaba sendo muito ruim para todos, tá? E principalmente para aquele que o executa. Então, a reflexão em torno do carnaval do ponto de vista crítico, do ponto de vista moral, toda a sua simbologia, ela acaba indo por terra, ela acaba caindo, tá? Uma vez que não se tem mais consciência das atividades que se faz no cotidiano. É muito importante a gente observar essa significação que o carnaval pode trazer, porque ao longo da história nós temos manifestações importantes e críticas sociais importantes que o carnaval traz. Tá? Um grande exemplo disso são os autores, os pintores renascentistas como Bruegel, né, que sempre é muito rico em suas expressões e as suas pinturas. Né? Ele retrata, né, nesse quadro chamado Carnaval e Quaresma, né, uma série de situações do cotidiano, como se fosse um quebra-cabeça, onde cada elemento, cada personagem ou cada situação representa aquele momento, né, tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. Então vejam que o homem, ele consegue perceber situações positivas durante o desenvolvimento dessas atividades, né? Do carnaval em si, da festividade, né? Da preparação para a Páscoa, a Quaresma. Outro elemento que é muito significativo, né, e mais recente é o carnaval propriamente dito. O carnaval propriamente dito no Brasil, né, como essa foto aí pode mostrar, ele é de um luxo bastante grande, o que demonstra uma riqueza de trabalho, uma dedicação em torno dos acabamentos, das fantasias, né, que envolvem várias comunidades, milhares de pessoas, técnicos especializados, né, em som, em iluminação, em organização, enfim, esse é um lado positivo. Entretanto, aquele que se manifesta no carnaval, muitas vezes está ali, né, de uma maneira muito profissional e se diferencia daquele que aprecia o carnaval e que abusa dessa apreciação. Né, muitas vezes ali a poucos metros de distância, né, da avenida principal. Então, são momentos onde a reflexão ela deve passar na nossa mente para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo aqui na Terra e como será que isso se manifestaria do ponto de vista espiritual. Porque até agora o carnaval foi simplesmente uma manifestação material. Mas muito do espiritual está ali presente. É claro que, pelas suas origens, né, não existe erro em celebrar. O problema está em como celebrar. Tá? As justificativas do passado, hoje, já não são mais tão inteligíveis. Ou seja, nós não precisamos rezar para que a primavera volte, porque entendemos que isso é um período cíclico. Então nós temos que ressignificar isso de maneira a que ele tenha um verdadeiro significado para nós. A crítica social, ela é relevante, mas hoje nós sabemos que a principal crítica, ela tem que ser veiculada através dos instrumentos democráticos que nós temos e que do qual o plano espiritual nos serve de grande exemplo. E finalmente, o processo de reflexão, né, de abrir a nossa mente para refletir das consequências sociais, ela não
necessita de droga. Nós não precisamos consumir drogas para entender mais aprofundadamente como vamos relaxar, como vamos tornar a nossa mente livre, né? Ou como vamos pensar na relação com os nossos irmãos. Não é necessário isso. É apenas necessário relaxar. Então, o plano espiritual é claro. Comemorar é importante, é necessário para a vida material. Entretanto, ela depende profundamente de uma educação dos sentimentos. O que a gente vê aqui na Terra tem, é claro, sua contraparte espiritual. Né? As necessidades individuais, elas criam ambientes diferentes em instâncias espirituais. A gente também sabe disso. Por quê? Porque existem cidadelas, existem conglomerados de espíritos no plano espiritual organizados através de afinidades. Né? Nós temos inúmeros relatos de autores espirituais em relação a isso, incluindo extensas descrições do Manuel Filomeno de Miranda. Né? O regozijo muda com a mudança da postura espiritual, criando os mais variados ambientes. Enclaves de devassidão e desespero, né? Intimamente ligados à terra, a essas necessidades. Centros, por outro lado, de recuperação, onde pessoas já, né, refletindo a respeito das suas condições, vão, né, migrando, né, vão recebendo espíritos desencarnados ou recebendo espíritos encarnados para que haja um refazimento da condição que outrora viviam. Mas principalmente também existem cidades e trabalho, porque existe a necessidade da iluminação e da proteção do orbe terrestre. Então são diferentes aspectos que são vivenciados justamente num período como esse. Espíritos, né, drenando energia, outros tentando recuperar energia e outros tentando fornecer e proteger, né, os espíritos através de suas energias benéficas. A espiritualidade das trevas, ela sempre age para que todos os tipos de excessos cometidos em nome das festividades e das falsas alegrias e liberdades gerem problemas mais profundos. O vampirismo espiritual, as obsessões complexas, o enfraquecimento da saúde física e mental. Assim, né, nós podemos ver, inclusive em conselhos, né, como o de Emmanuel, uma finalização de toda essa contraparte de esforço do plano negativo para cima dos indivíduos mais incautos. Né? Em suas palavras, é lamentável que a licenciosidade desses dias prejudiciais opera a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de apenas 1 hora de insânia e de esquecimento do dever. Emmanuel. Então, vejam, né, que esse grande mentor espiritual nos lembra que basta um instante do nosso desregramento para que nós possamos eventualmente afundar e pôr a perder todo um tempo de preparação, de desenvolvimento, enfim, retardando o nosso processo gradativo de subida. Claro, cabe aos espíritos superiores aconselharem, apontarem o caminho, velarem por nós. Mas a decisão derradeira é nossa, pelo livre-arbítrio.
Tá? O livre-arbítrio vai nos dizer se a gente prefere a ilusão ou prefere a razão. Se considerarmos a festa no Brasil do ponto de vista da FEB, nós vamos ter por parte da Federação Espírita Brasileira a lembrança de que essa festa, obviamente, é uma gigantesca mobilização que garante renda, né, a centenas de empresas e comunidades. Né? O objetivo real não é o mal. A origem da festa e os seus objetivos reais são positivos e, se nós formos lembrar lá, novamente, espirituais. Infelizmente, uma massiva rede que envolve aí dinheiro, consumo de alucinógenos, prostituição infantil, garantia de privilégios, sensualidade exacerbada, são o chamariz para todas as iscas humanas de seus algozes espirituais. O espiritismo ele não está aqui para condenar o carnaval, mas também não vê necessidade de manifestações de extravagância. Né? Descanse, ore, perdoe, peça proteção e, claro, se já consegue, viva a quaresma em jejum de carne. É muito importante que nós saibamos utilizar esse momento da quaresma como esse momento de reflexão, de carnaval, quaresma, como um momento de reflexão profunda, de preparação. Né? Ele não impede ou ele não nos obriga que fiquemos reclusos. A maneira como se comemora, ela é do arbítrio de cada um. Mas refletir e descansar em relação a todas as nossas atividades cotidianas, fazer bons planejamentos, é uma necessidade de todo o ser humano. É importante nós lembrarmos que, à medida que a gente usa essas estratégias, nós nos ligamos justamente a toda aquela rede positiva dos planos mais superiores que está inundando ou procura inundar a Terra com energias positivas, tornando cada um de nós pequenos faróis a reproduzir um pouco dessa luz que é mandada. Né? Uns brilham mais, outros brilham menos. O que vale é a grande intenção que está por trás dessas atividades. Irmãos, o que nós esperaríamos então do amanhã? Estamos na terça, vamos para a quarta. Vamos o quê? Esperar virar cinzas? Né? É claro que não. Né? Ninguém quer ser despedido do trabalho, ninguém quer ter dias de enxaqueca prolongado. Entretanto, muitas vezes isso não é refletido. Né? A contabilização das escolhas não raciocinadas cobra o seu preço. Então, devemos vigiar, devemos orar. Tá? Esta é a maneira de espantar os espíritos trevosos do inverno. Essa é a maneira de nos prepararmos, de protegermos o nosso lar, de mantermos a harmonia com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E apostar que este é o momento de planejar. Esses 40 dias até a chegada da Páscoa, vamos fazer bons planejamentos. Planejamentos positivos. Planejamento para a nossa melhoria espiritual. Para a melhoria das nossas atividades. Para a melhoria do nosso contato e crescimento interno. Para a educação do nosso sentimento. Temos muito trabalho até a Páscoa. Planejar para a Páscoa é uma grande oportunidade de reflexão. Nós temos que refletir muito a respeito da missão do Mestre Maior, do nosso irmão Jesus. E para isso, temos que estar prontos, ativos e operantes. Trabalhemos então, irmãos, trabalhemos juntos
para que esse momento possa chegar de forma bastante intensa e gloriosa. Eu agradeço aqui a paciência de todos os irmãos que durante esses minutos, né, ouviram essa pequena preleção a respeito do carnaval, das suas consequências, das nossas responsabilidades, para que nós venhamos então a poder usar este momento de terça-feira para refletirmos, a quarta-feira para planejarmos e os 40 dias para executarmos. Mais lá adiante, nova festividade, a Páscoa, também com todas as suas características. Vamos então pedir para que estejamos ligados nesse momento com o plano espiritual, que está sempre ao nosso lado, que sempre procura nos dar a mão, que sempre procura nos aconselhar, para que o nosso arbítrio nos mostre a verdadeira razão. Pai amado, Mestre querido, protege a nós, protege aos nossos lares, proteja os nossos amigos, proteja a todos aqueles que nos circundam, de forma que sejam agraciados pela reflexão e não venham cair no arrependimento. Pai, também torna-nos conscientes ao trabalho a ser executado, que temos muito a dar e ainda sempre procuramos receber mais do que na verdade doamos. Assim te pedimos para que acolha todos aqueles espíritos que estão nesta condição de carnaval, no momento de maior indecisão, para que eles possam ser assistidos pelas falanges positivas, pelos espíritos amigos e que venham progressivamente a recuperar a sua condição de raciocínio e formar uma falange muito maior, que é a nossa falange do bem. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por podermos estar ligados nesse canal positivo da Sociedade Legião Espírita. Um bom carnaval e felizes festas para todos. Que assim seja.